Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre a disciplina Formação Sociohistórica do Brasil. A gente vai falar do capítulo 2. No capítulo 1, a gente falou, né, sobre a visão da senzala, da Casa Grande, e a gente vai ver agora como o Brasil foi enxergado inicialmente, quando ele foi descoberto, a forma como ele foi miscigenado, só que pela visão de Darcy Ribeiro. Então, a gente vai falar sobre a visão dele de um livro que ele escreveu chamado O Povo Brasileiro, segundo Darcy Ribeiro. Capítulo 2 da nossa apostila, página 21. Darcy Ribeiro escreveu O Povo Brasileiro, apresentando para a intelectualidade os resultados de sua investigação a partir da pergunta: por que o Brasil não deu certo? Para tal, o autor começou desconstruindo mitos sobre a identidade brasileira e sobre a construção histórica do Brasil, em especial sobre a miscigenação. E aqui a gente vai ver um pouco mais a miscigenação pela ótica de Darcy Ribeiro. O povo brasileiro passou a ser entendido como uma confluência da matriz portuguesa com a herança miscigenada dos índios e negros, em que cada qual trouxe suas peculiaridades para contribuir com a formação do brasileiro. A gente lembra, no capítulo 1, que a gente falou sobre esse processo de miscigenação do Brasil. Existia o índio aqui no Brasil, que são os donos da terra, e aí chega Portugal, que é o homem branco, na visão da cultura portuguesa. Vocês lembram que a gente comentou que Portugal quis escravizar os índios e não conseguiu. Os índios morreram de doenças, os índios morreram de tristeza, mas eles não conseguiam se adaptar, eles não se renderam. E aí Portugal trouxe os negros da África para poder escravizar. E por conta da cor da pele, do nosso clima, da condição, o negro se adaptou, entendam. Ele se adaptou muito bem ao nosso clima, não a escravidão, certo? A escravidão, e sim ao nosso clima. O fato de ser escravizado, não. E aí a gente viu no capítulo passado. Se adaptou muito bem ao nosso clima. Então, houve essa miscigenação. Trouxeram a cultura branca, portuguesa, certo? Trouxeram a cultura africana e aqui nós tínhamos a cultura indígena. E aí a gente vai entender ao longo do capítulo que acabou que o Brasil ficando filho do aculturado, porque o filho do português com a Índia, ele ficava sem saber qual a cultura ele herdaria, apesar de herdar um pouco de cada uma, mas acabava não tendo uma identidade com nenhuma das duas. O negro se adaptou tão fácil às condições climáticas e culturais do Brasil que chegou a um ponto que não se sabia se o filho do negro herdando, certo? Com a miscigenação também com os índios, né? Herdando as características dos negros, já não se sabia mais se ainda eram características fiéis à época africana ou se já atualizada e miscigenada com o nosso povo. E também sobre a influência dos povos portugueses, porque eles eram escravizados pelos portugueses, certo? Então, vamos. A diferenciação do brasileiro para o português ou dos povos das outras colônias é um resultado heterogêneo de 3 fatores: ecologia, constituída por paisagens que condicionaram o povo a adaptações específicas para habitar a geografia local. E aí a gente tinha condições maravilhosas em termos de geografia local, a gente sabe melhor do que ninguém, que as condições de terra, de comida, de minérios, de rios, de clima aqui no Brasil era extremamente favorável para a colonização. A economia, aí vem a parte de minérios, né? Nós sabemos disso, pois o Brasil se formou enquanto uma colônia e, portanto, não havia lógica produtiva que visasse a construção do próprio país, mas sim a alimentação de mercado mundial. E a imigração que trouxe principalmente os europeus, árabes e japoneses para essa estrutura que já era capaz de abrasileirá-los. Então, gente, o que é que acontece? A gente teve aqui a influência. A geografia era maravilhosa, a economia. O Brasil não tinha interesse nem em conhecimento. Os índios eles queriam sobreviver e viver em harmonia, em comunidade, como a gente viu no capítulo passado. O que é que eles queriam? Eles queriam viver em comunidade, viver em harmonia,
Eles não queriam ser obstinados e subversivados a nenhum tipo de cultura de Portugal, certo? Então, eles não tinham interesse em transformar o Brasil em nenhum tipo de trabalho de produção econômica. Já os portugueses tinham essa visão. Então, o Brasil tinha muitos bens para isso, certo? Os modos de ser brasileiro foram identificados pelo autor em 5 tipos. E aí a gente vai ver com clareza. Nós temos o Brasil crioulo. Crioula, a gente lembra que faz parte da miscigenação. O Brasil sertanejo, o Brasil caipira, o Brasil sulino, que vem do sul, certo? E nós sabemos que nós temos hoje vários Brasis dentro de um Brasil, e o Brasil caboclo, que também faz parte dessa miscigenação. Então, a gente vai começar a ver a partir daqui as matrizes, que são as bases hereditárias de cultura, de raça, de criação de valores. Nós temos 3 matrizes básicas, que é a branca portuguesa europeia, nós temos a negra africana e temos a indígena, que era o que a gente tinha aqui. Então, no item 2.1, a gente vai falar das matrizes, dando início na página 22. O povo brasileiro nasce de um conjunto de matrizes que se encontram e, da mesma maneira, se desfazem para originar um povo novo, brasileiro, que também é velho. A matriz indígena tupi, presente de forma plural, mas antagônica, de forma unitária ao europeu, sofreu o primeiro ataque pelo contato biológico, o que resultou em um genocídio indireto. Pragas e doenças assolaram os povos indígenas. Gente, o índio vivia aqui completamente isolado do mundo. Eles não tinham contato com nenhum tipo de doença que não fosse as pertinentes a eles, a própria aldeia, certo? Os portugueses vêm de fora, com vários tipos de vírus, bactérias e uma série de doenças que eles não tinham a menor condição de combater. Eles não tinham nenhum tipo de anticorpos nem nada. Então, foi dizimada a população indígena. Muitos morreram. Ou, como a gente falou, de doença ou de tristeza, porque não estavam se adaptando à colonização portuguesa. Então, nós temos aqui, vamos falar um pouquinho mais com clareza e com calma sobre cada uma das matrizes. Na página 23, já os 5 primeiros capítulos, ou os 5 primeiros parágrafos falam sobre essas matrizes. Os 2 primeiros falam da europeia, e aí vamos lá. A primeira, o europeu impôs uma política extremamente agressiva e, desde o começo, deu continuidade aos conflitos intra-europeicos, internos, certo? Dentro da europeia, no cenário intra-indígena, desarmando a possibilidade de uma resistência unitária, cultural e bélica. Bélica vem de arma. Então, eles estavam tentando fazer o quê? Fazer com que os índios se tornassem guerreiros, certo? Fazer com que os índios se tornassem seus escravos, fazer com que os índios se tornassem seu exército. Mas nada disso deu certo. Sem a organização de estados e uma diplomacia formal, as estruturas tribais dificultaram a dominação europeia, que buscou escravizar, dizimar ou, quando incapazes de realizar as 2 opções, forçar a fuga para territórios mais distantes e inacessíveis. Então, o que é que acontece? Os portugueses tentaram, de todas formas, colonizar, trazendo os jesuítas para mexer com a parte de cultura, de valores, de religiosidade, de tudo com os índios. Não conseguindo, ou os índios morriam ou fugiam para as aldeias mais longe que eles conseguiam. Os próprios conflitos indígenas e as estruturas de produção entre as tribos, que os portugueses e espanhóis buscavam entender para dominá-las, revela a ignorância que o índio tinha da humanidade do europeu e vice-versa. O que é que acontece? Existiam várias tribos indígenas. Elas já tinham problemas entre elas. E aí o português chegou tentando entender como é que acontecia essa dinâmica para poder conseguir ter essa parte de dominação. Só que não conseguiu. Dessa maneira, práticas como a submissão de certas tribos às outras, mais bélicas e fortes, que sempre foi algo presente na política do continente europeu desde os primórdios da antiguidade, não aproximaram os europeus dos índios, pois a diferença cultural e produtiva era tal que seus interesses e ações eram irreconciliáveis e uma convivência harmoniosa não foi construída. Os portugueses tentaram fazer o quê? Vamos fazer o seguinte, a gente vai se aliar às tribos mais fortes e que são mais poderosas em termos de condições de guerra, de ataque, para a gente contra-atacar as pequenas, para poder ficar, esse daqui a gente faz uma aliança. Não deu certo.
Não teve nada que desse certo, os índios não conseguiram abrir e nem baixar a guarda de forma alguma. E aí já vem a primeira matriz, que foi essa, que é essa tentativa dos portugueses adentrarem na nossa cultura indígena. Não deu certo. E aí vem a segunda matriz. O bloco lusitano vem da parte de Portugal, né? Um termo para português, que compõe a segunda matriz, além de católico e parte do velho mundo, era um jovem povo unificado por um processo de revolução mercantil, sob a batuta de um Estado-nação monárquico. Seus impulsos, para além da expansão da economia mercantil, balizada na supremacia náutica, visava expandir o projeto cultural católico de cristianização dos povos pelo homem branco. E aí a gente vê, na primeira etapa, que os portugueses tentaram de toda forma fazer aliança, fazer algum tipo de parceria com os índios e não conseguiu. E aí a gente vê claramente que ele tenta impor sua cultura, sua religião, todo o seu processo e não dá certo. O encontro do índio com a população portuguesa, estranha e inútil, mas incorporada pelo imaginário do índio, acabou por integrá-lo ao funcionamento mercadológico europeu. Os portugueses subordinaram os índios com a troca de produtos naturais e riquezas que eles forneciam, mas que eram medidas por sentidos diferentes, com significados culturais diferentes. E aos poucos o índio descobriu o que era o lucro, a riqueza, o acúmulo e a ideia europeia de valor, ou seja, a motivação por trás desse invasor tão agressivo e obcecado por materiais específicos. E aí a gente sabe que o branco chegava e dava um pente, um espelho, uma coisa qualquer simples, e aí foi fazendo troca com o índio, e o índio foi permitindo que o português entrasse e começasse a retirar os nossos produtos mais ricos, os nossos minérios. E aí o índio começou a entrar nessa cultura portuguesa e a entender acúmulo de bens, riqueza, lucro, certo? E aí ele começou, nós, povo brasileiro, que chegamos hoje a 2021, começamos a entrar nesse processo mental do português que até então não existia. A guerra contra os índios, que simultaneamente ocorria com o processo de povoação europeia da terra, trouxe os negros africanos para servirem como escravos na produção açucareira. O que é que acontece? Os europeus, os portugueses, perceberam que a produção açucareira era uma produção riquíssima. Tentaram escravizar os índios, não conseguiram. E aí trouxeram os negros. E aí é onde entra os povos negros na nossa miscigenação. E aqui, gente, item 2.2, a miscigenação. Ela é um processo constante de unificação do país, pois dela advém uma unidade nacional biológica, por não ser considerada um pedaço, como ocorreu em outros países, resultando em uma pluralidade de relações que configurou os diferentes Brasis. E aqui é onde a gente vai ver. Se a gente percorrer hoje os estados, e a gente for parar só para ver os estados, a gente vai perceber que o norte ele tem uma influência indígena fortíssima. O Nordeste é uma outra influência completamente diferente. O Sul, que a gente falou aqui, certo? Os sulistas, gente, parece que são literalmente Brasis, vários Brasis dentro de um Brasil, certo? Parece que são vários países dentro de um só, devido a essa colonização, devido a essa miscigenação ter sido algo tão diferente e distinto um do outro, a gente foi fazendo o cruzamento entre, certo? O branco, o negro, as nossas etnias, e aí essa cultura foi, a gente vai já entender que virando meio que a cultura do nada, do nenhum deles. E aí a gente foi criando uma cultura própria. Quem sofre mais influência indígena tem uma cultura mais indígena, quem sofre mais uma influência europeia tem outro tipo de cultura e um outro tipo de criação, cultura, valores e um outro tipo de leitura de mundo. Um processo determinante na constituição da miscigenação entre índios e portugueses ocorreu logo na chegada dos portugueses, recebidos pelos índios. Eles receberam as mulheres índias como forma de estabelecer relação entre os europeus recém-chegados e todos os índios. Essa tradição diplomática tem o nome de cunhadismo. O que é que acontece? As mulheres índias eram oferecidas
para essa troca de relações. E aí os homens brancos tinham relacionamento sexual com essas mulheres, engravidavam e nasciam os nossos atuais Brasis, o que nós temos, o que nós encontramos hoje, né? A nossa população advinda daí. E esse cunhadismo foi responsável pelos mestiços que ocuparam inúmeras regiões do país, em especial, na época, São Paulo. A miscigenação é a característica mais marcante da nossa colonização, pois ela transcende a mistura de indivíduos. Não é só a mistura de raças, mas de cultura, de valores, de leitura de mundo, de leitura de homem, de uma série de coisas. É a confusão de referências culturais que se encontram no mesmo território, sob a mesma nação, no processo subliminar de formar um povo. Que é o que eu estava avisando e comentando, que nós somos meio que filhos do Tiquim. Tiquim de um, tiquim do outro. Mas se a gente for ver, a gente tem influência negra, tem influência índio, né? Indígena, tem influência do branco português, mas a gente não tem essa identidade com nenhuma delas. A gente tem uma coisa mais forte do negro e mais fraca do índio, ou mais forte do índio e mais fraca do branco, ou mais forte do branco e mais fraca do negro, ou seja, de onde for. Mas a gente tem várias influências, a gente é uma mistura, uma miscigenação meio que disso tudo. Então, gente, o que é que Ribeiro fala? Ribeiro indica que a construção do brasileiro vem de um espaço ambíguo. Por que ambíguo? Porque são polos completamente diferentes, certo? Uma não identidade deixada em aberto pela incapacidade das etnias irredutíveis em se misturar, justamente pelos papéis sociais a serem desempenhados por cada uma. Contudo, os filhos dessa mistura não tinham papel para que pudessem ser naturalmente integrados nessas etnias, e de alguma forma marginalizados pelas etnias. Formaram uma nova, por exclusão. Vocês percebem que eu sou filha de branco com negro. Aí eu vou tentar puxar pelo lado da família negra. A negra vai dizer, não, você é filho de branco. Aí eu vou tentar puxar para o lado branco. Não, você é filho de negro. Então, eu acabava não tendo identidade e nem podendo honrar nenhuma das minhas duas raças. Tanto negro com branco, como negro com índio, como índio com branco, fosse o que fosse. Essa mistura não permitia que os filhos se identificassem com um dos lados, porque ele era visto como, não, você não é da minha raça, você é da outra. E a outra raça dizia, não, da minha não, você é da raça, né, da outra raça. E acabou criando, gente, uma construção cultural da não identidade com nenhuma delas. Era a mistura de todas elas. E foi se criando uma nova identidade que a gente fala aqui da exclusão. O abandono dos brasilíndios ou mamelucos que rejeitavam a origem indígena ou negra e eram rejeitados pelos pais europeus, restou um não ser, que constituía a ninguémdade, de ninguém, a identidade vinda, né, de ninguém. Vocês têm noção de como isso é delicado? Desse povo em formação. O brasileiro começa a perceber a origem de uma identidade própria, não pelo autorreconhecimento. Como eu disse, ele não se autorreconhecia, nem branco, nem negro, nem índio, porque ele não era puro de nenhuma dessas raças, etnia. Mas pelo estranhamento do português, que o via como algo diverso. A identidade do povo brasileiro, enquanto algo original e inexistente até então, é construída pela não identificação, uma união pela rejeição. Vocês têm noção de que foi a rejeição que fez a união fazer a força e a não identidade com nenhuma dessas etnias fez com que o povo brasileiro fosse se reconhecendo no ninguémdade, no meio da não referência étnica. E foi sendo criado ao longo dos anos. Para Darcy Ribeiro, o processo de construção dos novos povos da América Latina é um processo de desconstrução dos velhos. Tudo que era construído de cultura e de valores até então é desconstruído, e aí começa uma nova construção advinda da negação, da rejeição, da exclusão. O índio se desindianiza, o negro se desafricaniza e o europeu se deseuropeiza. Disso nascem os povos que habitam a América Latina, em especial o Brasil, o que Ribeiro nomeia os povos novos. Os chilenos, peruanos, brasileiros e os outros povos latino-americanos seriam justamente novos, pois tornariam-se irredutíveis sob a égide dos seus estados étnicos, com certas peculiaridades observadas nos distintos processos de colonização.
Os processos separatistas que tiveram lugar no Brasil, principalmente os do Brasil colônia, buscavam novas ordenações econômicas e uma fuga da tirania central e monopolizante que era o Estado brasileiro. Aí vem, as revoltas da Inconfidência foram organizadas por inconformismo de uma elite local com os valores empreendidos pela ordem econômica. Já a conjuração baiana foi uma revolta de escravos e miseráveis que buscavam a independência, pois viam nessa imagem a possibilidade de liberdade da escravidão e da completa miséria opressora que as elites locais sustentavam. Todas as revoltas separatistas foram reprimidas militarmente, e a estabilidade política ao longo da história mitigou os movimentos separatistas. Mas o ponto que atravessa todos eles é a falta de um discurso identitário, pois não há o entendimento de que um povo diferente vive dentro do território brasileiro. O que é que acontece? O branco, o português, o europeu entra ditando regras. O índio não aceita. O negro escravo não aceita. Até porque essas regras elas eram boas para uma etnia, as outras duas que lutassem. E elas foram à luta. Mas o pior, gente, é que era uma luta por sobrevivência e não por identidade étnica, porque isso já foi se perdendo ao longo dos anos. Então, se a gente chegar na Bahia, a gente vê sim uma cultura africana muito forte, mas não é apenas a cultura africana. Se a gente chegar no Amazonas, se a gente chegar em determinados locais do norte, no Pará, a gente vê uma influência indígena muito forte, mas embranquecida. Aí você vê o índio na parte que tem, aí no sul, é o lado europeu muito forte, mas tem a influência africana, tem a influência indígena, aqui também tem. E aí a gente percebe que a gente tem influência, mas a identidade nem. Ou com todos. Mas a gente é filho do... Eu amei essa palavra, da ninguémdade. Eu achei tão forte essa palavra, eu achei incrível. E uma outra coisa, nós somos um povo que somos unidos pela rejeição. E aí eu gosto de fechar com aquela primeira pergunta. Por que o Brasil não deu certo? Só para a gente refletir um pouco. Nós somos filhos, nós somos povos unidos pela rejeição. A gente vem de uma ninguémdade. E aí, por que o Brasil não deu certo? Vou deixar essa pergunta para vocês fritarem os miolos, tá certo? Aqui a gente encerra o capítulo 3, perdão, o capítulo 2, na página 26. O nosso próximo vídeo, nossa próxima aula será sobre o capítulo 3, certo? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, traz na próxima aula que a gente conversa, tá bom? Beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima.